Olá, crianças! Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês estejam amando a matemática assim como eu amo. O importante é que vocês saibam que a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Se a gente gostar da matemática, ela gosta da gente, tá bom? Então vamos continuar hoje com a nossa videoaula, a número 4. Nós estamos na unidade 4, um novo algoritmo da subtração. Vocês vão observar, sempre no início da nossa videoaula, que nós temos a unidade e as páginas dela. Nós temos da página 219 a 226, só que nós já fizemos a primeira parte dessa aula. Estão lembrado? Quando nós fizemos o nosso dinheirinho, pagamos a nossa conta e vimos como é que eu faço para compensar em um lugar ou em outro. Eu espero que vocês tenham feito o exercício com a maior facilidade. Mas se você não fez, com a explicação de hoje, eu acho que vai ficar ainda mais fácil da gente fazer essa subtração. Então vamos lá. A nossa rotina de hoje, nós vamos assistir primeiro a aula. Vamos fazer a leitura da página 222. Eu vou fazer essa leitura com vocês, porque à medida que a gente fizer a leitura, eu vou explicando aquilo que vai acontecer na nossa compensação. Tá legal? Depois vocês continuem assistindo até o final a aula, antes de pegar o seu material impresso. Na hora da atividade, aí sim você pega o seu material impresso, o seu lápis, a sua borracha. Se você estiver assistindo essa aula gravada, pause a nossa apresentação para as explicações. Assim fica mais fácil de você fazer o exercício. Nós teremos hoje a atividade 3 e 4 e ainda teremos o restante da nossa tarefa. Mas é tudo muito simples. Vocês vão observar que à medida que vocês aprendem esta propriedade, fica muito mais fácil trabalhar a subtração do que pelos métodos que foram ensinados antigamente. Tá legal? Se você conversar com seus pais, com seus avós, eu já sou avó. E assim como eu aprendi a subtração de outra forma. Só que hoje eu aprendi esse novo jeito de fazer. Então não é difícil para ninguém aprender sempre o que é novo. E às vezes aquilo que é novo fica mais fácil. Tá legal? Vamos lá então para a apresentação nossa, a leitura da página 222. O algoritmo da subtração usando a propriedade da compensação. Quando a gente fala propriedade da compensação, é preciso primeiro que eu entenda o significado da palavra compensação. O que é compensar? Tá? Quando eu falo compensar, às vezes eu fico, ai meu Deus, eu não sei o que é isso, o que eu vou fazer agora? Nada, é simples. Lembra quando nós utilizamos o ábaco e nós fizemos a troca da unidade de milhar para as outras? Isso, eu estou compensando. Quando eu estou decompondo um número maior para números menores, eu estou compensando aquela casa que não tem esse número. Se você conversar com seus pais, vocês vão ver que na época deles, assim como na minha, a gente não usava essa palavra compensar. Nós usávamos o termo emprestar. Eu vou emprestar. Mas se eu estou emprestando alguma coisa, eu tenho que pagar, não tenho? Ou eu tenho que devolver. Então é isso que a gente vai ver hoje. Se eu estou emprestando isso de algum lugar, eu vou compensar na devolução deste número. Tá legal? Lembra que na aula passada eu falei para vocês de não enxergar o número só pelo gráfico dele, pela grafia do número. Nós temos que olhar aquele número e ver uma quantidade. Todas as vezes que eu olho uma quantidade, fica mais fácil subtrair, tá bom? Então, se eu estou falando do número 100, pensa comigo, igual nós fizemos na aula do dinheirinho, R$100 é uma quantidade e não é simplesmente um número, tá bom? É isso que a matemática faz na vida da gente, nos auxilia, tá? Então, vamos lá para a nossa leitura. Você observou que numa subtração, se adicionarmos o mesmo número no minuendo, que é o meu dinheiro, e no subtraindo, que é a minha dívida, o resultado, a sobra daquilo vai ser igual, porque eu estou fazendo uma situação no minuendo e a mesma situação no subtraindo. Então, o que vai sobrar embaixo é a mesma coisa, só que ajuda eu a fazer uma operação. Essa propriedade de subtração é denominada compensação. Então, vamos iniciar nosso exercício? Eu peço para vocês que nesse momento, vocês não façam essa leitura no seu material. Presta atenção na minha explicação. É importante que a gente faça isso juntos. E se você ficar escrevendo e assistindo, não vai dar certo. Então, vamos lá? Vamos começar. Nós temos uma situação colocada pelo problema. É o número 1000
em que nós vamos estar tirando dele o número 488. Lembre-se que não são só números, são quantidades, tá bom? Então, o que é que ele faz? Esquece o ábaco agora que nós fizemos de trocar todas as pecinhas para chegar nessa situação. Olha para mim só aqui na unidade, só nesse momento. Então, a situação que eu tenho aqui é que eu vou tirar 8 de nada, porque eu estou falando em quantidade. Então, 0 aqui para mim significa quantidade nenhuma. Mas o que eu vou fazer que eu falei para vocês? Eu vou pedir para alguém. Eu vou pedir emprestado para a dezena e eu vou ficar com 10. Mas como é que eu vou devolver isso? Eu tenho que devolver aquilo que eu peguei emprestado. Eu não posso ficar com isso para mim. Eu vou devolver para a dezena. Só que eu vou devolver para a dezena aqui, ó, no subtraindo. Então, ao invés de 8, eu vou aumentar uma dezena. E este número aqui vai passar a ser 9 dezenas. Isto é compensar. Quando eu pego algo, eu tenho que devolver. Fica fácil a nossa continha? Não sei, vamos ver? Vamos fazer agora só a unidade. 8 para 10, 2. Isso é o que ele faz na primeira situação que nós temos aqui. Vamos lá para a segunda situação e a terceira. Agora eu cheguei no ponto que eu vou olhar só para a dezena. Eu tenho que tirar 9 dezenas de nada. Eu tenho 0 nesse número. Então, eu tenho que pedir alguma coisa. Eu vou pedir para a centena uma dezena aqui emprestada. Eu tenho que devolver. Aonde que eu vou devolver? Para a centena. Foi para ela que eu pedi? Eu pedi para a centena. Então, eu tenho que devolver para a centena. E ao invés de 4 centenas, eu vou ficar com 5 centenas. Compensei novamente. Eu pedi algo e devolvi. E agora eu posso fazer a minha continha. 9 para 10, 1. Isso é o que vocês têm aqui, ó, nesse segundo momento. No terceiro momento, agora eu vou olhar para o número da centena. Eu tenho que tirar 5 de nada. Eu estou olhando para o número que eu tenho impresso. Eu tenho o número 0. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir para a unidade de milhar. Eu vou pedir uma centena para a unidade de milhar, mas eu tenho que devolver. Para quem que eu vou devolver? Eu vou devolver para a unidade de milhar. Ah, mas não tem nada na unidade de milhar, professora, não tem importância. Eu tenho que devolver para ela. Vamos devolver aqui, ó. Tá bom? E vamos continuar a nossa conta. Eu tenho 10 tirando 5 dá 5. E agora eu tenho que tirar da unidade de milhar. 1 tirando 1, 0. Chegamos à conclusão do seu material impresso. Será que ficou bem explicadinho isso? Caso você não tenha entendido, a hora que você estiver assistindo o vídeo gravado, volta o vídeo e assiste a explicação novamente. Tá legal? Aqui ele faz a decomposição do número para que você entenda como é o meu número formado. O meu número é formado por 1000, aqui o número 1000, e aqui ele coloca para vocês na hora que ficou emprestado. A hora que eu passei este número para cá, 10 centenas é 1000. Eu passei uma dezena emprestada para cá, ficou 100. E passei a unidade 10 e tirei o número decomposto que chega a essa solução. Aqui somente está decomposto o número, tá bom? Olha o número que ele tirou, 400 mais 80 mais 8. E o que ele coloca embaixo são todas essas trocas que nós fizemos aqui. Tá legal? Vamos lá agora para mais um exemplo que ele dá. Aí no próximo exemplo, ele fala para você observar. 7 dezenas não é possível subtrair 9 dezenas. Ele está falando daqui, ó. 7 dezenas não é possível subtrair 9 dezenas. E ele quer compensar esta conta também. Apesar de vocês terem impressos, eu faço isso novamente para que a gente faça o passo a passo.
No seu material impresso, você vai ver o material já feito. E quando a gente olha aquilo que já está feito, não fica muito fácil da gente entender. Então, vamos fazer novamente? 475 menos 293. Aqui no primeiro número, eu tenho que compensar alguma coisa? Não, não tenho. 5 é suficiente para eu tirar 3 e sobra para mim 2. Agora, hora que ele fala para você 7 dezenas, não é suficiente para eu tirar 9 dezenas. O que eu vou fazer? É nessa hora que eu vou colocar aqui uma dezena a mais e vou devolver para a centena, porque foi para ela que eu pedi emprestado. Então, aqui não vale mais 2, ele passa a valer 3. Porque eu peguei aqui, eu tenho que devolver para ela, tá? E agora, dá para fazer? Agora acho que dá. Fica 17. Vamos fazer a conta? 9 para 17? 9? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Número 8. E 3 para 4, 1. Resultado da minha conta. Confere do material de vocês? Confere. Não foi mais fácil fazer isto? Eu não tenho que ficar pedindo emprestado como a gente fazia antigamente. Aquilo que eu pego numa casa decimal, eu devolvo para a casa seguinte. Porque é para ela que eu estou pedindo isso. Tá bom? Chegamos agora na nossa atividade. Nas atividades, eu não vou fazer todas com vocês, não. Vocês estão muito folgadinhos. Mas eu vou explicar uma delas. Eu explico uma e vocês farão o restante. Aí no seu material tem espaço suficiente para você armar a sua continha de subtração. Como é que eu vou fazer essa subtração, professora? Do jeito que eu sei? Não, nós vamos treinar a propriedade da compensação. E eu garanto para vocês que se vocês aprenderem direitinho dessa forma, nunca mais vocês vão querer fazer subtração de outro jeito. Tá legal? Só a primeira. Na primeira nós temos 175 menos 76. Que continha legal. Primeiro, eu vou olhar na unidade. É possível eu tirar 6 unidades de 5 unidades? Não é possível. Eu tenho que pedir uma ajuda aqui para a dezena. Então, a dezena me empresta aqui uma dezena. Mas eu não posso ser uma pessoa caloteira, não. Eu tenho que devolver. Se eu pedir para a dezena, eu devolvo para a dezena. Ao invés de número 7, passa a ser número 8. Vamos lá. 6 para 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9. Vixe, e agora? Eu fui pedir, ela cedeu, agora eu tenho que tirar mais. O que eu vou fazer? Eu tenho que pedir socorro para a centena. Então, eu peço uma centena e tenho que devolver, porque eu não sou caloteira. Ah, não tem nada aqui, não tem importância, eu estou devolvendo, fica 1 aqui, tá bom? Então, vamos lá. 8 para 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 também. E 1, tira 1, nada. Resultado dessa subtração, 99. Eu já fiz a primeira para vocês. Agora vocês vão fazer as outras sozinhos. Atividade 4. Vamos lá. Vocês vão resolver a situação proposta e quando necessitar fazer a subtração, nós vamos utilizar a propriedade da compensação. Todas as vezes que você vê eu falando a mesma coisa, é porque todas as vezes que eu fizer utilizando métodos novos, aquilo vai ficando mais fácil e vai ficando na minha memória, tá bom? Então, vamos treinar bastante. A Karina, lembra da Karina lá no início, que está fazendo uma alimentação saudável e ela tem que ingerir bastante cálcio? Ela já tinha ingerido 571 miligramas de cálcio. Lembra do marca-texto que eu falei para vocês? Agora é hora de eu marcar aquela coisa que é importante.
e separar aquela historinha. Então, na matemática é muito importante que você faça isso. Ela ingeriu 571 miligramas de cálcio até a hora do lanche da tarde. No jantar, ela tomou uma sopa que, segundo a sua mãe, tem 247 miligramas de cálcio. Griffin também 247 miligramas de cálcio. Quantos miligramas de cálcio ela ingeriu até essa refeição? Peraí, ela comeu um tanto, tinha cálcio. Depois ela comeu mais um pouco, tinha mais cálcio. Que conta eu tenho que fazer aqui? Será que é subtração? Eu vou tirar aquilo que eu já comi de outra coisa que eu já comi? Ou aquele cálcio ficou no meu organismo? Ficou no meu organismo, então aqui não tem subtração. Nós vamos fazer aqui uma adição. Eu vou pegar aquilo que ela já ingeriu de cálcio até a tarde, mais aquilo que ela ingeriu no jantar, certo? Ela atingiu o mínimo de cálcio que ela deveria no dia? Não sei, você fez aí a sua continha? Você lembra quanto que ela tinha que ingerir de cálcio? Nós temos que ingerir 1000 miligramas de cálcio. Somando o que ela já comeu e ingeriu até a hora do lanche, mais aquilo que ela ingeriu no jantar, será que vai dar 1000 miligramas? Eu acho que não, porque eram 500 e pouco, mais 100 e pouco. Acho que não deu 1000. Mas você vai fazer a sua continha e responder se deu ou não. Se não deu, quantas miligramas faltam para que ela atinja o mínimo necessário? Então, neste ponto, você tem que lembrar que o mínimo necessário é 1000 miligramas. E eu vou tirar daqui aquilo que ela já ingeriu, entre o lanche, o café e o almoço, mais aquilo que ela comeu no jantar. E vocês vão fazer pela propriedade da compensação. Lembra que nós começamos aqui? Eu vou olhar o número da unidade, é 0. Então, eu vou compensar aqui e devolver aqui. Tá legal? Se na hora de dormir a Karina tomar mais um copo de leite desnatado com 322 miligramas de cálcio, será que ela vai cumprir a necessidade diária dela? Então, o resultado desta subtração aqui, você vai acrescentar mais 322 miligramas que ela ingeriu antes de dormir. E aí, você vai falar para mim se deu ou não. Ai, passou, professora. Não tem importância. Quando a gente fala o que devemos ingerir no dia, é o mínimo que a gente deve ingerir. Tá legal? Segundo exercício. A nutricionista também orientou a Karine e a sua mãe quanto à ingestão diária de calorias. Calorias é um caso sério, eu sei disso, hein? Calorias é aquilo que passa do nosso organismo, que a gente não deveria comer, tá? Então, nós também temos uma quantidade de calorias necessária no dia. Se eu comer mais do que eu preciso, é lógico que eu vou engordar. E ficar gordinha não é ruim, não, tá? Eu sou gordinha, não é ruim, mas a gente tem que cuidar da saúde. Gordinhos e magrinhos, todos temos que cuidar da saúde. O limite é 2.000 calorias diárias. Assim, a Karina fez um cálculo de quantas calorias ela poderia ingerir no seu café da manhã. É legal que vocês utilizem esse exercício para fazer um cálculo aí de como é que vocês estão se alimentando. Caso você coma alguma coisa que não tem no seu material impresso, faça uma pesquisa na internet. Eu vou propor isso para os meus alunos, a gente fazer um diário, coloca tudo que você comeu no dia, vê se você está ingerindo cálcio, se você está comendo verduras e se você chega a 2.000 calorias, tá bom? Então, eu não vou ler todos os itens para você, mas uma coisa eu vou ressaltar. É importante que aqui a gente observe que apareceu uma nova unidade de medida, o ml. O ml, ele mede os líquidos, tá? Nós vimos na aula passada gramas, quilogramas, miligramas, que medem a massa. Quando eu falo de ml, eu estou falando de líquido, de litros, de mililitros, tá bom? ml, então, são mililitros. Por exemplo, se eu vou tomar água, eu posso medir a minha água em litros. Eu vou comprar 1 litro de água, ou 10 litros de água, ou 20 litros de água. Agora, se eu for tomar um remédio, eu não vou tomar de litro. Eu pego aquele copinho de medida. Observe lá no seu copinho de medida que tem essa letrinha ml. Então, quando eu tomo remédio, a quantidade é pequena.
e nós vamos medir em ml. A mesma coisa nós vamos ver aqui. Quando for líquido, como aqui, ó, leite desnatado, 1 copo, ele mede 200 mililitros, ml. Agora, se eu estou falando de massa, no caso do mamão, 1 unidade, 283 gramas. Tá legal? Vamos para o exercício seguinte e a gente vai ver o que nós vamos precisar consultar nesta tabela aqui de calorias. Agora é importante que vocês observem aqui, ó, quantas calorias a Karina está ingerindo. Então vamos lá. A Karina montou o café da manhã dela muito saudável. 1 copo de leite desnatado, uma tapioca recheada com banana. Tem alguma coisa aí que não é saudável? Acho que não, né? Tá até bonitinho o café da manhã dela. Quantas calorias ela ingeriu? Para saber quantas calorias ela ingeriu, você vai ter que voltar na tabela. Então, nós temos lá, ó, 1 copo de leite desnatado, 66 calorias. Ela comeu tapioca. A tapioca, 70 calorias. E a tapioca dela tinha banana dentro, mais 83 calorias. Então, aí no espaço que você tem, você vai fazer exatamente isso que eu falei para vocês agora. Colocar todos os itens que a Karina ingeriu. Então, do leite, 66 calorias. Da tapioca, 70 calorias. E ainda tinha a banana, 83 calorias. Se eu estou comendo isso, eu estou somando coisas e eu vou calcular quantas calorias ela ingeriu. Quantas calorias ela poderá ingerir ao longo do dia? Tá lembrado a hora que eu fiz a leitura? Quantas calorias nós podemos comer mesmo? Ah, você prestou atenção. 2.000 calorias. Será que ela já comeu tudo que podia só no café da manhã? Não sei. Então, você vai marcar aqui para mim quanto ela ainda pode comer ao longo do dia, tá bom? Qual é a diferença das calorias que ela ingeriu? No café da manhã do dia seguinte, a Karina optou por um mamão, uma banana nanica, uma colher de aveia e 1 copo de leite. O que vocês vão ter que fazer aqui? A mesma coisa, vocês vão somar tudo que ela comeu. Então, vai ter que colocar o mamão, a banana, a aveia e o copo de leite. Coloca a soma. Quantas calorias ainda ela pode ingerir? Então, eu tenho que tirar aquilo que ela já comeu de 2.000 calorias e ver quanto ela ainda pode comer. Qual é a diferença de calorias ingeridas no café da manhã dos 2 dias da Karina? Aí vocês vão ter que pegar o resultado do primeiro dia e tirar do resultado do segundo dia. Que número que eu vou colocar no minuendo? O número maior, tá legal? Quando eu faço a diferença, é sempre o número maior em cima e o menor embaixo. Como eu não fiz a conta aqui, eu não sei. Então, se ela comeu mais no primeiro dia ou ela comeu mais no segundo dia? O dia que ela comeu mais, você vai colocar no minuendo. E o dia que ela comeu menos, no subtraindo. E embaixo vocês vão ver a diferença. Acabou a nossa aula. Ah, que pena. Agora eu fiquei triste. Mas nós ainda temos a nossa tarefinha. A situação da tarefa é a mesma da atividade 3 que nós fizemos hoje. Vocês vão fazer a subtração utilizando a propriedade da compensação. O espaço que vocês têm no material impresso é muito pequeno. Então, faça a atividade do em casa no seu caderno, tá legal? Faça bem espaçado para que você possa mostrar para a sua professora aonde você fez a compensação. Então, se for necessário utilizar mais linhas do caderno, faça isso. É muito importante que fique claro aquilo que você está fazendo. É uma tendência dos alunos escrever os números tudo apertadinho. Mas para fazer a subtração por compensação, vocês têm que fazer igual eu fiz aqui na lousa. Bem distante os números, para que não fique tudo embolado e a gente não entenda o que está fazendo. No exercício número 3, tem uma outra tabelinha, independente de tudo aquilo que nós lemos. Então, vamos ver lá. Nós estamos falando do tofu. Eu adoro tofu. Tofu é um alimento muito saudável. Ele é feito com leite de soja, é um queijo. Queijo feito com leite de soja. Ele é produzido com soja, por isso é conhecido como um queijo da soja. Ele é bastante nutritivo e valorizado numa alimentação saudável.
100 miligramas de tofu tem apenas 30 calorias e 46 miligramas de fósforos. O queijo branco, que é aquele queijo que todo mundo já conhece, que tem em casa, ele tem 120 calorias. Vocês vão fazer aqui para mim quantas calorias tem o tofu menos do que o queijo normal. E no segundo exercício, vocês vão fazer a mesma coisa com o fósforo. Chegamos ao fim. Então vamos lá. Nós vimos a aula? Sim. Fizemos exercício? Eu tenho certeza que sim. Vamos fazer a nossa tarefa ainda em casa e, em caso de dúvida, vocês vão procurar o seu professor. Vale a pena lembrar que nesse período de videoaulas, não estarei fazendo as aulas sozinha. Então, nas próximas aulas, vocês terão a companhia aqui da professora Roberta Salvador. Eu tenho certeza que vocês farão todos os exercícios com ela, assim como vocês fizeram comigo. A gente se vê numa próxima aula.